Olá pessoal, tranquilo? Hoje 31/8, vou falar um pouquinho hoje aqui sobre questões de guerra, Estados Unidos, Afeganistão. Para quem não sabe ainda vai ser um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento e um pouco da nossa pesquisa para vocês. A gente sabe que ontem foi dia 30, hoje é 31, agora são 13h30, 3 horas da manhã. E ontem foi o dia que as tropas americanas decidiram se retirar do país, com a ordem do presidente. O prazo máximo da retirada do pessoal era até hoje, dia 31, porém anteciparam um dia até para evitar retaliação no pouco tempo que existe e um pouquinho também da história deles, que é o povoado do Afeganistão. No Afeganistão ele é subdividido com um povo que, vamos dizer assim, aceitou a certa ditadura, vamos dizer, do comunismo, enfim, do Talibã, e o povo que luta contra essa facção, vamos dizer. E tem um povoadozinho chamado Panjshir. Esse nome provém de um rio que corta o local, chamado Rio Panjshir. E esse povoado vem resistindo a várias guerras, inclusive antes, em 1980, contra a antiga União Soviética. Eles venceram, não foram dominados, porque a posição geográfica que eles se encontram tem muitas montanhas, muitos picos e ladeiras, eles conhecem os nichos todinho da cidade. E é um povo muito resistente, mas é um povo humilde, não se compara ao poder bélico que tem, por exemplo, o Talibã, que é pesado, armamento pesado, em 1980, e também o próprio Talibã, em 1990. Então foram 2 décadas aí de guerra, praticamente. E essa cidadezinha fica a 150 quilômetros de Cabul, que é onde fica a capital do Afeganistão, que é onde fica o aeroporto, que foram feitas aquelas retiradas todas. Na província de Panjshir existia um pai chamado Massoud Pai. É como se fosse, vou colocar aqui um videozinho do filme do Rambo 3, um filme antigo, que lembra muito assim, é fácil de entender melhor. Aqui chega de cara logo um helicóptero pesado, é como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse mais ou menos isso. Massoud Pai é como se fosse o mais velhinho aqui, que tá os 3 aqui caminhando, esse aqui, imagina como se fosse Massoud Pai. O Massoud Filho é um menorzinho aqui, um menininho aqui, ó. Aqui tá o Rambo aqui, ajudando esse povoado. O filme simboliza a história em relação mais ao Afeganistão na guerra contra a antiga União Soviética. Mas aqui, se tratando do povo do Panjshir, eu estou simbolizando para vocês entenderem melhor o que seria Massoud Pai e Massoud Filho como exemplo. E basicamente, o Massoud Pai foi morto 2 dias antes do atentado às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, lá ao octógono, ao Pentágono. Mas eu creio em milagre, eu creio. Até porque na Bíblia uma vez, Gideão estava com um exército de apenas 300 homens, lutando contra um exército de 135 mil midianitas. Ele venceu a guerra. Inclusive na última etapa do teste, para selecionar de 10 mil soldados, que ficou apenas 300, foi quando ele parou na beira do Rio Jordão e falou: aquele que beber água, colocando a língua na água como um cachorro lambe, ele vai ser eliminado do exército. E aquele que se abaixar de joelho com cuidado, com a mão na boca, mas não deixando o campo de batalha desguarnecido, esse vai ser escolhido como soldado. E assim ele fez. De 10 mil, só sobrou 300. Aí conseguiram vencer os midianitas. Então, e é formado praticamente um exército local. Por jovens, adolescentes, recém-formados, não se compara ao gabarito, ao patamar de guerra dos soldados do Talibã. Não tem comparação. Mas é um povo que ainda resiste, ainda tem muita vontade, tem força nessa luta contra a ditadura que existe lá pelo Talibã. Então, praticamente, o território deles favorece. É aquela história do leão e do urso. Quem é mais forte, o leão ou o urso? Depende do contexto, depende do campo de guerra que eles se encontram. Por exemplo, se o leão estiver no gelo do Polo Norte, é bem capaz do urso ganhar. E se o urso estiver no calor da selva, lutando contra o leão, é bem capaz do leão ganhar o urso. Então, o que vale pra gente é uma esperança para esse povo. A gente sabe pensar coisas positivas para esse povo, pedir a Deus que o pessoal aí, enfim, pedir para os membros da congregação que possam orar para Deus fortalecer o povo do Rio Panjshir, que é formado por pessoas populares, sem muita bagagem de guerra, então pode também ter êxito
porque milagre acontece. Quando Deus manda, irmão, não tem exército forte. Mas vamos torcer, vamos orar. É o que eles já estão fazendo. Porto de Cabul jamais levantarão voo porque foram destruídos, mas hoje foi visto um helicóptero americano sobrevoando Cabul com uma bandeira talibã. Bem, aqui nos Estados Unidos também está sendo feita a mesma coisa que na Grã-Bretanha. A afirmação de que o governo vai conversar e negociar com os talibã, porque é de interesse do governo americano manter esse canal aberto para garantir a saída de cidadãos americanos que ainda